Olá, meus queridos jovens da mediação tecnológica, meus queridos jovens do primeiro ano. Eu sou o professor Arimateia e em nome da equipe de Geografia, junto com o professor Jorge, junto com o professor Rogério, a equipe da mediação está chegando até vocês com Geografia, trazendo sempre o que há de melhor para vocês. E claro, hoje nós iremos iniciar a aula de número 10. Número 10. Portanto, da aula número 1 à aula número 9, nós nos procuramos nos localizarmos no espaço. Como assim, professor, localizar no espaço? Porque nós falamos vou relembrar com vocês, nós começamos a aula falando de quê? De espaço geográfico, tá? Como um todo. Dentro do espaço geográfico, nós falamos de região. Pode ser regiões geoeconômicas, pode ser regiões administrativas, regiões geográficas, como são as zonas polares, as zonas tropicais. Podem ser regiões administrativas, como tem no Brasil, norte, nordeste, centro-sul, sudeste. Portanto, existem várias maneiras de fazer as zonas. Zonas climáticas. Depois nós falamos de território, que é aquele que eu tenho os limites, certo? Que eu tenho a fronteira. Território brasileiro, quem são os limites do Brasil? Eu tenho limites terrestres, eu tenho limites nos oceanos. O oceano não é de todo mundo, ele tem limites. Falamos de quê? De lugar, aquele da afetividade, de onde eu estou. E claro, meus queridos jovens, nós falamos de quê? Das paisagens. Essa paisagem que você vê no início das aulas, nós temos uma paisagem aí do Brasil, mostrando uma região pantanosa, uma região do Cerrado, certo? Uma região de pradarias, que é capim. Isso aí são paisagens. E claro que eu aguardo uma paisagem do seu lugar. E claro, com você, meu querido jovem. Professor, incentiva esses jovens a fazer a foto do seu lugar. Você trabalha? Manda uma foto aí. Trabalha na agricultura? Manda uma foto aí. Manda do seu lazer, aquele futebol que você gosta. Manda também daquele lugar que você vai pescar. Isso para termos a noção do lugar de vocês, tá? Você vai para a escola aí, por onde você vai passando, como é a paisagem que você viu, que chamou a atenção, manda isso para nós. Isso foi visto aonde? Da aula 1 à aula número 9, mas claro que no meio nós tivemos o quê? No meio nós tivemos uma análise de mapas, da cartografia, nós tivemos escalas, isso tudo para localizar a Terra no espaço sideral. E essa Terra, ela tem paralelos, ela tem meridianos. Os paralelos determinam a latitude, que vai de 0 a 90 graus para o norte ou para o sul. E eu tenho os meridianos, que vai de 0 a 180 para o leste ou para o oeste. Detalhe muito importante, formando 4 continentes. O norte é setentrional, o sul é meridional, o leste é oriental, o oeste é ocidental. Aonde é que nós iremos localizar o Brasil nisso tudo? O Brasil está localizado totalmente no hemisfério ocidental e cortado pela linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Portanto, o Brasil tem parte também no hemisfério norte, que é setentrional, ou no sul, que é meridional. E claro, nas zonas climáticas, olha aí as zonas. Mas que zona? Zonas climáticas. A maior parte está na zona intertropical e uma pequena parte na zona temperada do sul. Tudo isso nós vimos de quê? No nosso planeta Terra. Mas hoje, na aula número 10, nós iremos agora buscar um conhecimento
sobre a origem do universo e a origem da Terra. Claro que isso são teorias, hipóteses, tá? Nós não estamos aqui falando 100%. Você, meu querido jovem, minha querida jovem, você ainda pode ser um cientista aí provado que a Terra surgiu dessa maneira. Até aqui nós temos hipóteses, tá? A origem do universo, que é a teoria do Big Bang, a origem e a evolução da Terra, uma teoria evolucionista, uma teoria de lamarckismo, darwinismo, criacionista. Puxa, professor? Pois não, pode falar. Eu acredito na teoria criacionista, que o universo foi criado por Deus, está na Bíblia. Sem estresse, nós não vamos entrar aqui nessa briga não, tá? Nós estamos apenas aqui falando do que temos de teorias, tá? A única coisa que eu tenho certeza é que a Terra não é plana, tá? Disso daí eu tenho certeza. Mas, professor, qual é a teoria que você aceita mais? São teorias. Eu fico por uma teoria da evolução, mas também eu acredito na teoria criacionista. Tem alguns fatos que até hoje o homem não conseguiu explicar. Mas por quê? A ciência é jovem, gente. A ciência é jovem. É só você parar para pensar que a ciência é jovem. Portanto, vamos ainda ter essas descobertas, tá? Diante disso, qual deve ser a minha habilidade, professor Arimateia? É você entender os conceitos da geografia, no qual você vai ter uma observação, você vai ter uma descrição, organização de dados, informações. Tudo isso para quê? Para seguirmos em frente. Veja o que é que nós temos aqui. Nesse primeiro momento, tá? No primeiro momento, isso foi tirado lá do livro do Sene, em 2013, ele diz: a teoria do Big Bang foi o momento da explosão que deu origem ao universo entre 12 e 15 bilhões de anos. A partir do primeiro centésimo de segundo após a explosão, o universo começou a evoluir. Observe que está escrito bem grande, teoria. Ele não está afirmando que surgiu dessa maneira. É uma teoria, certo? E a partir dessa grande explosão, vai evoluindo. Portanto, hoje nós temos o estudo dos astros, o estudo quando morre um astro, quando nasce outro, nasce uma estrela, tá? A evolução está muito grande. Portanto, se você tem o quê? Olha a palavra universo, ele é finito e infinito. Até agora, não encontraram ainda o fim do universo. Por isso que tem até os chamados buracos negros. Essa aula de hoje, meus queridos jovens, é aquela aula que você vai crescendo com informações e você vai tendo noções de novas descobertas. Neste momento que nós estamos, da preparação dessa aula até hoje, algo foi mais descoberto pela NASA e outros, estou falando da NASA que é a mais conhecida, mas tem outros centros de pesquisa estudando o universo, portanto, pesquisas recentes. Vamos em frente. No princípio havia uma grande concentração de matéria e energia. Pensa-se que toda a matéria estaria concentrada num pequenino volume. Olha a palavra, pensa-se. Não está afirmando, pensa-se, tá? Portanto, diante disso, houve uma grande explosão. E essa explosão vai resultar em quê? Em novos fragmentos. E esses fragmentos vão dar origem ao universo. Ok? Portanto, diante disso aí, essa explosão, veja sua imagem, como se fosse uma bola, explodiu,
e começou o universo. Mas, professor, e a matéria-prima? De onde é que veio essa matéria-prima? Essa é a grande pesquisa dos cientistas, descobrir de onde veio esta matéria-prima. E aí foi formando o quê? Eu chamo de universo. Dentro do universo, aonde é que está a minha localização? Vem comigo olhar essa imagem. Veja só, está se falando aqui de universo, ó, o buraco negro aqui, ó. Qual é a minha localização aqui quando eu falo de galáxia? Eu estou numa galáxia chamada de Via Láctea, mas hoje os caras já descobriram que tem outras galáxias. E você acredita que tem vida na Terra? Sim, professor. Com certeza, eu sou vivo. Ótimo. Agora, em outros planetas, você acha que tem vida? É isso que o homem está procurando. Quem sabe se você não vai ser o próximo para ir para Marte? As estrelas, qual é a nossa estrela-chefe? Brincadeira, professor. Não, mas qual é? O Sol. Ótimo, parabéns. Os corpos planetários, como por exemplo satélites, a Lua. Mas Arimateia? Pois não, pode falar. E os satélites feitos pelo homem? Não, aí são os satélites antrópicos. São homens que criaram, que essa tecnologia toda que nós estamos tendo aqui está através de satélite, mas isso daí é criado pelo homem. Por último, nós temos quem? Esse aqui que é o mais importante de todos. É esse que nós vamos estar interessados nele. Portanto, esse universo, observa aqui, ó, como se fosse a explosão, ó, certo? O homem está pesquisando este universo, tá? Nessa pesquisa, ele está descobrindo novos pontos, mas aí, digo a vocês, busquem na história. Você vai pegar na história, na Idade Média, por exemplo, quando o cara começava a pesquisar, matavam, chamavam de herege, que estava com o demônio. As pesquisas nisso são recentes. Tá? Vamos aí em frente. Vamos ver agora o que nós vamos ter aqui de teoria. Nós temos aqui a prova a favor da existência do Big Bang. Que prova é essa, professor? A expansão do universo, que continua expandindo. A radiação cósmica de micro-ondas. Isso aqui, gente, é física pura, tá? Física, abundância relativa dos elementos no universo. Você estuda isso da física, tá? Astrofísica, principalmente aquele que adora. Eu tenho ex-alunos que são astrônomos, tá? Trabalha lá no Chile, lá em cima, ó. Mas por que no Chile, professor Arimateia? Porque lá tem um observatório, que é o observatório do deserto de Atacama, porque lá não tem nuvens, fica bem mais fácil, tá? Através de observações verificou-se que o universo encontra-se em expansão, ok? Olha só aí a chave aí, tá? Vamos ver mais outro ponto. A radiação cósmica de micro-ondas, quando se deu a grande explosão, libertou-se uma grande quantidade de radiação energética. Devido à expansão, a energia desta radiação foi diminuindo, chegando até nós na forma de radiação cósmica de micro-ondas. Tá? Portanto, observem que ainda hoje é estudado isso. Mas, volto a salientar a vocês, essa origem você vai estudar em física, você vai estudar em biologia. Aqui nós estamos nos localizando para chegar ao nosso planeta Terra, que são as nossas próximas aulas. É, professor, porque você falou que gel é terra, e biologia é estudo, e agora está falando de física? Sim, mas pode ficar tranquilo que nós vamos chegar lá na geografia, certo? Ótimo, muito obrigado. Vamos para o próximo. O que é que eu tenho no próximo, professor? Abundância relativa dos elementos do universo. Vejam só o que é que nós temos aqui, ó.
A quantidade de elementos presentes no universo está de acordo com a prevista pela teoria do Big Bang. E o que é isso aí, professor? É química. Puxa, quer dizer que essa parte que nós estamos estudando envolve química, sim. Física, sim. Biologia, sim. E geografia, e não é nem isso, cai em geografia? Não. Não cai, não é nem. Pode ficar tranquilo, professor, assim, vai cair em física, tá? Em física aí você tem esse ponto diferente. Tudo bem? Vamos à próxima. Limitações das teorias, tá? Vejam só as perguntas. Embora seja mais aceita, há questões que a teoria não consegue responder. Por que ocorreu o Big Bang? Olha lá como é que tem. Não consegue responder. Eu também não consigo. Como ocorreu? Havia algo antes do Big Bang? Qual o destino do universo? A matéria está distribuída regularmente? Portanto, esses 5 pontos está valendo 10 na matéria de geografia para vocês responderem eles, mostrando dados concretos. Tá? Quem trouxer essa prova dessa teoria vai ganhar 10 em geografia. Vou até conversar com o professor de física também para dar 10 de biologia ou de química, porque ainda não tem resposta, tá? Isso faz parte das teorias. Hoje em dia tem muito em história chamada teorias conspiratórias, tá? Conspirando contra alguém, tá? Vamos à próxima. Agora nós estamos falando da Terra, tá? A teoria mais aceita no meio científico, tá? Observe mais o que eu estou falando, científico. Portanto, professor, qual que você acredita mais? Que eu falei do criacionismo. Se eu falo do criacionismo, eu não estou falando de científico, eu estou falando de religião. No meio científico, estima-se que esse planeta, ele tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. O nosso planeta Terra, certo? Após ele agrupar, aí houve esse esfriamento do Big Bang, e ele vem chegando à nossa atual situação. Portanto, isso traz o quê? Você entender este Big Bang, tá? Vamos para o próximo ponto. Agora, professor, agora é biologia. Sim, agora é biologia. Origem e evolução da vida na Terra. Teoria evolucionista e teoria criacionista. Aí, vamos inspirar agora os Jefferson, os biólogos. Tá? Portanto, você acredita em qual? A pergunta fica para você. Teoria evolucionista, tá? Olha o que diz. Segundo essa teoria, nós e todos os seres vivos teriam surgido das modificações genéticas que ocorreram com o passar das eras, que eles vão chamar isso de eras geológicas, determinando características novas à medida que as gerações se sucedem. Nós iremos ver isso aí nas próximas aulas, quando falar de eras geológicas. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, petróleo. Petróleo é chamado hidrocarboneto. Você estuda que o petróleo é um recurso não renovável. O petróleo, ele é mais novo do que o carvão mineral. Mas uma teoria evolucionista para você conhecer hoje, os vulcões. Vocês estão acompanhando aquele vulcão que está ocorrendo numa ilha na Europa? Portanto, buscas através dessa teoria. Mas agora nós temos a outra. Lamarck, esse cara viveu de 1744 a 1829.
Ficou bem ligado nele? Biologia novamente, né, professor Arimateia? Sim. O que ele é? Naturalista, ó, francês. Por que francês? Você, quando pega aí 1744, que ele nasceu, em 1829, a França estava vivendo o quê? O iluminismo. Primeiro a propor uma teoria sintética da evolução. Sua teoria foi publicada no livro Filosofia Zoológica em 1809. Olha o nome do livro, Filosofia Zoológica, tá? Portanto, observem só. Lei do uso e desuso. Quanto mais uma parte do corpo é usada, mais se desenvolve. Do contrário, atrofiará. Tá? Lei do uso e desuso. Lei da herança de caracteres adquiridos. O que o ser vivo adquire é transmitido de geração em geração. Lei do uso e desuso novamente, ó. Os órgãos que são pouco utilizados durante a vida de um animal vai, com o passar do tempo, atrofiando e perdendo suas funções até desaparecer. Veja a ausência de dente nos tamanduás. Na teoria lamarckista, seria explicada pela falta de uso e consequente atrofia e desaparecimento. Teoria, tá, gente? Teoria, tá? Aula de biologia. Lei da herança de caracteres adquiridos, ainda do Lamarck. Vejam bem aí, ó. Alterações no organismo provocadas pelo uso ou desuso são transmitidas aos descendentes. Tá? Essa girafa usa muito o pescoço, né? Curiosa pra caramba, olha o tamanho do pescoço dela. Ah, aquele outro lá usa muito o bico. Ok? Charles Darwin, darwinismo. Esse é o mais conhecido. Naturalista também, só que dessa vez ele é da Inglaterra, tá? Nós tínhamos um francês, agora um da Inglaterra. Olha quando ele nasce, 1809, o outro faltava 20 anos para morrer. Ele vai até 1882, morreu mais novo que o outro. Desenvolveu uma teoria evolutiva que é a base da moderna teoria sintética, a teoria da seleção natural. No darwinismo, quais são os princípios básicos? Nós temos os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Cada indivíduo é único. Cada indivíduo é único. Olha o que o Darwin falou. Que a teoria dele afirma que existe o sucesso evolutivo nas espécies e tudo acontece de forma lenta e gradual. Lenta. Por isso que nós temos eras geológicas, onde você vai ver surgindo determinadas espécies. Por exemplo, a barata. Ela já foi comprovado que ela sobrevive até nos ataques com bomba atômica. Tá? Algumas evidências da seleção natural. Vejam só o que é que nós temos. A falsa coral tem um padrão de cores corporais semelhantes ao da coral verdadeira, beneficiando dessa característica para evitar diversos oponentes. Portanto, não confie nas cobras corais, ó, porque tem uma falsa e tem uma verdadeira, tá? Aí tem a questão da preservação do meio ambiente, tá? Mas
Não quero negócio com cobra não, tá? Tô fora, tá? Principalmente sendo coral que tem muito veneno. Depois eu tenho o bicho pau, apresenta o corpo semelhante a um graveto, camuflando-se facilmente nos galhos das plantas e se esconde de seus predadores. Esse bicho é encontrado até em Rondônia, bicho pau, tá? Agora, teoria criacionista. Vejam só, a teoria nos lembra da polêmica gerada pela discussão entre ciência, filosofia, olha aí quem é que nós estamos, a filosofia, e religião, sobre as origens do universo e da própria humanidade. Procura-se dar sua versão sobre essa questão do ponto de vista religioso. Aonde é que nós iríamos encontrar essa teoria? Lá no livro do Gênesis, no livro 1. Você, em biologia, já estudou o darwinismo? Portanto, essas teorias, elas vêm para que nós possamos entender que existe uma incógnita a ser desvendada. E essa incógnita está relacionada às pesquisas que nós temos em todos os lugares. Vejam só da Bíblia. Sustenta que todos os seres vivos existentes foram criados por um ou mais entes inteligentes. Os religiosos acreditam na criação do mundo em 6 dias, ou seja, em 6 períodos. Só que esses dias, eles são longos na religião, certo? Não é, se tem ideia que seja só um dia, 24 horas, não é. São períodos longos, como se fosse um dia. A teoria tem base no que está descrito na Bíblia, no livro do Gênesis, e tem Deus como grande criador de tudo e de todos. Aqui, nessa nossa aula, nós não queremos levar para vocês uma teoria, dizer, é essa, você tem que acreditar nessa. Não, o nome é teorias, são hipóteses. Veja o que eu me referi. Você pode ser um cientista e descobrir muito mais. Portanto, é muito importante quando eu falo da ciência, e se nós estamos estudando, se nós estamos pensando de que pode existir transformações, portanto, vejam bem, nós falamos de quê? De teorias. Essas teorias, elas estão relacionadas a hipóteses. E observe o período que cada um foi criado. Você está observando que as teorias, com exceção da teoria religiosa, deixar isso bem claro, com exceção da teoria religiosa, estou falando agora da teoria da ciência, elas são recentes. Por quê? Porque a ciência, ela evoluiu com a Revolução Industrial. Por que o homem hoje busca o universo, estuda o universo? Porque ele tem tecnologia para ir além disso aí. O mesmo vai ocorrer na biologia, na física, na química. E observe que eu falo em geografia, que era o quê? Tempo, espaço. Tá? Tempo e espaço. Quando eu falo desse tempo, eu estou me referindo a um tempo longo, que nós iremos chamar de eras geológicas. Isso mostra que a ciência a cada dia faz novas descobertas. Portanto, o que traz os livros hoje, lembrar que o Arimateia, o Jorge, o Rogério não são cientistas.
pesquisadores. Nós baseamos nossos conteúdos em pesquisa que alguém fez nos livros. Portanto, você tem N pesquisas. Por isso fica essa dúvida, tá? Cada um tem as suas interrogações. E até quando nós iremos ter um ponto concreto, professor Arimateia? Essa é a grande indagação. Quando é que nós iremos? Eu não sei se eu estarei mais aqui no planeta Terra, mas a vida continua. As pesquisas continuam. E por que é que as grandes pesquisas, professor Arimateia, vêm mais dos países ricos? Porque é lá onde está o grande investimento de capital na pesquisa. Ciência se faz com pesquisa. E para ter pesquisa precisa de investimento. Você não observa nenhuma grande pesquisa descoberta no continente africano. Agora, quando eu falo da Bíblia, não, eu estou falando de um livro sagrado que foi escrito no Oriente Médio principalmente, porque tem 3 religiões oriundas de lá, todas monoteístas: judaísmo, Antigo Testamento, cristianismo, Novo Testamento, e o islamismo, ao Corão. Portanto, aqui nós não estamos para discutir se a religião A ou a religião B é mais correta. Nós estamos mostrando de que existe também a teoria criacionista, que é a teoria bíblica. Portanto, fica a critério de cada um pensar e observar cada uma. A maneira que você vai se aprofundando, nós vamos ter cientistas que são ateus, mas, mesmo sendo ateus, eles ficam à pergunta. Eu já li muitos livros de cientistas ateus, que eles dizem assim, mas sempre tem uma pergunta a ser respondida. Pode ser resposta lá no livro do Gênesis, tá? Portanto, meus queridos jovens, essa aula número 10, ela é uma base para você saber que existem mais de uma teoria para entendermos o nosso universo. Lembrar que o planeta Terra é algo pequeno que está dentro dessa galáxia, que é chamada de Via Láctea, que está em movimento, junto com outros planetas. Que o homem procura descobrir outras galáxias para saber se existe vida. Você acredita que existe ETs, extraterrestre, disco voador? Isso são perguntas que ficam na nossa mente. Essas teorias aí, eu estudei lá na escola, também eu me aprofundei na faculdade, mas até hoje elas não são concretas. Tudo bem? Portanto, vejam que a nossa aula de hoje foi essa base para você entender. E quem é a nossa estrela dentro dessa Via Láctea? É o Sol. Aí você vai entender os planetas. Lembra que eu falei que será que você não vai a Marte? Porque o homem está tentando ir até Marte, fazer uma base lá. Mas, professor, você acredita que o homem foi à Lua? Foi. E por que ele não voltou mais para lá? Porque não tinha algo importante para ele naquele momento. Mas agora estão tentando novamente, uma corrida novamente. A China quer construir uma base na Lua, os Estados Unidos querem construir outra. Tá? Portanto, são esses movimentos que nós estamos sempre descobrindo. Tudo bem? Eu sei que essa aula de hoje, ela gera muito polêmica. E essa polêmica você vai descobrir ao longo da sua vida. Fica aqui as interrogações. Nós falamos de hipótese, tá? Pode buscar mais aí nos seus livros, nas suas pesquisas científicas, quem é que está correto, tá? Isso é um caminho longo. Nós iremos nos dirigir nas próximas aulas para o nosso planeta Terra, o que existe de concreto. Mas aqui na aula de hoje foi falando do universo. Tudo bem? E como é que nós
iniciamos em tudo isso. Veja que há 2 teorias, 3 teorias, 4 teorias, 5 teorias, aí bastante para você discutir. Meu querido jovem, meu querido professor, minha querida professora, nós que formamos a equipe de Geografia na Mediação Tecnológica, queremos que vocês estejam cada dia melhor, cada dia com mais conhecimento e que, claro, esse conhecimento seja para crescer como pessoa. Foi um prazer estar com vocês e, claro, olha só como eu termino a aula, agradecer a Deus, tá? Quando eu falo grande arquiteto do universo, olha só quem eu digo, ó, grande arquiteto do universo é Deus. Portanto, isso significa dizer que eu acredito na teoria criacionista também, tá? Agradecer ao grande arquiteto do universo por estarmos até aqui buscando esse conhecimento que nós não sabemos de quase nada. Mas eu acredito que você, amanhã, será um desses grandes cientistas que vai desvendar toda essa história. Mais uma vez, obrigado a você, professor, a vocês, alunos, e claro, eu volto, com a nossa super revisão. Tudo bem? Fui. Tchau.